noto que muitas pessoas se perguntam o que é o espiritismo ou pesquisam o que é o espiritismo. Mas o que eu acho sinceramente que a maior dificuldade é o que o espiritismo não é. Então eu vou dividir com vocês esse livro encantador, ou que vai descortinar para você um universo. O livro é do professor José Carlos Leal. Todas as palestras que eu já assisti do professor José Carlos Leal foram encantadoras. Na verdade, é uma das que eu esperava com mais expectativa em nossa instituição. Quando ele ia estar, eu tentava me esforçar o máximo para estar presente, eu viajava muito na época já, mas assistir qualquer trabalho era maravilhoso, porque estamos diante de um profundo estudioso da mitologia. E é muito interessante, para você dizer o que o espiritismo não é, saber exatamente o que muitas pessoas pensam. Então, eu vou compartilhar com vocês um capítulo que me encantou. Espiritismo e magia. Então, ele começa a discorrer a respeito do que é magia. Mas, como ele faz isso? Pegando a história, os diversos livros ao longo da história que falam a respeito, e ele faz, então, uma definição de magia. Magia imitativa ou homeopática, magia contagiosa, desenvolve a respeito dos povos que utilizavam-se dessa magia, do que se trata, e eu sei que vocês estão curiosos, o que seria magia imitativa? É aquela que acreditava que objetos poderiam representar seres humanos e que, se você fizesse determinados rituais com uma imagem, com uma fotografia, com uma efígie ou algo que representasse essa pessoa, você poderia atingi-la através de objetos. Isso é magia. Porque, entenda bem, magia ou acreditar na magia é você acreditar que fisicamente você pode desenvolver ligações físicas com objetos ou coisa parecida que possam indiretamente prejudicar outra pessoa. Seria mais ou menos eu pegar a fotografia de alguém, criar um determinado ritual mágico e o que acontecesse com a fotografia seria transferido para a pessoa. A magia desculpa, eu não sou um especialista, né? Contagiosa seria aquela em que, pegando objetos que têm um contato direto com a pessoa, você poderia fazer a coisa semelhante, mechas de cabelo, objetos muito próximos. Então ele desenvolve a respeito dos tipos de magia, os povos que as desenvolveram ou utilizavam, mas o que mais me encanta é a colocação que ele faz com relação à doutrina espírita e peço desculpas para compartilhar com vocês. A doutrina espírita, em virtude do seu compromisso com o racionalismo e a ciência, não incorpora nenhuma forma de magia. Assim, o espírita não usa objetos mágicos como cruzes, figas, fitas e vários, ele descreve os vários. Também não se vale de amuletos, brevês, patuás, etc. Não participa de cerimônias de magia, como aquelas que visam fechar o corpo de certas pessoas, aumentar-lhe a potência sexual, curar, etc. Isso não quer dizer que o espiritismo não respeite essas práticas como expressões da religiosidade popular. A doutrina espírita ainda detém um conhecimento que pode explicar, em muitos casos, por que algumas dessas práticas, às vezes, funcionam. Peraí, acredita ou não acredita? Não. Por que não? Porque o comprometimento da doutrina espírita com o que a gente chama de ciência natural, ou a experimentação, a demonstração científica, as leis da física, ela impede que o espiritismo compartilhe dessas crenças. Mas espera aí, às vezes funciona? Sim. Por quê? Pelo mesmo motivo que a hipnose funciona. O que funciona é a mente. E uma vez que o espiritismo acredita que a verdadeira vida é espiritual, essa manifestação física desse tipo, com essas rituais, etc., não teria uma ação prática. O que é que realmente funciona? Você acreditar que funciona. Nós já falamos, e vou deixar no link aqui, falamos a respeito do efeito placebo, que é um efeito reconhecido na ciência,
que quando você crer e está utilizando um medicamento, ele realmente tem uma ação orgânica. Mas é porque a substância magicamente se tornou real? Não. Porque muitas das nossas funções orgânicas são definidas pela nossa mente. Então, no momento em que acreditamos estar bem, nós criamos toda a sinergia biológica para estarmos bem. Da mesma maneira que quando acreditamos estar mal, nós criamos a mesma sinergia num ponto de vista negativo. Então, se você crê que você está doente ou que algo lhe faz mal, o seu sistema imunológico deixa de funcionar, certas substâncias tensionantes são largadas na sua corrente sanguínea e você se sente mal. Então, o espiritismo, ele tem uma posição sobre a magia que não é usual. E, inclusive, mas eu vi um centro espírita que tem esse tipo de coisa. Olha só, esse livro do José Carlos Leal se torna muito importante porque ele trata do que o espiritismo não é. Porém, o espiritismo também, aqui você tem um capítulo falando sobre hierarquia, sacerdotes, etc. Então, o espiritismo não tem hierarquia, não tem sacerdotes, não tem ritos. De maneira que isso também permite que você tenha a liberdade de desenvolver o espiritismo como você quiser. Eu sei que isso é meio pouco ortodoxo e algumas pessoas podem discordar, mas a proposta espírita racionalista diz que você tem o direito à sua liberdade e que ninguém pode retirá-la. Se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Diante disso, você vai encontrar algumas pessoas que acreditam em certas coisas e não sabem o que o espiritismo não é. Então, elas podem desenvolver. Para se tornar espírita, você precisa de alguma manifestação, de ir a algum lugar, de um amuleto, inscrição, etc. Não. Então, basta crer? Não é uma questão de basta crer. Você precisa estudar. Da mesma maneira, para se tornar um filósofo, é necessário que você desenvolva toda a prática filosófica, entenda como isso acontece, para você se tornar um filósofo. Para você se tornar espírita, você precisa entender o que o espiritismo é. Mas eu ouso dizer que hoje em dia se torna muito, muito importante você entender o que o espiritismo não é. Um outro capítulo que eu amei é o que fala sobre anjos e demônios. Eu li esse capítulo, a partir daí eu fui procurar na mitologia. Então ele começa com a hierarquia dos anjos. Fala sobre serafins, potestades, arcanjos, anjos, depois os demônios. A hierarquia infernal. Aí ele fala dos vários livros que deram origem a essa mitologia com relação aos demônios. E é muito interessante como algumas pessoas falam a respeito do que seria essa mitologia, como ela se desenvolve. Então ele fala sobre a hierarquia e aí a colocação. O demônio do ponto de vista espírita. Como consequência direta da negação da doutrina dos anjos, o espiritismo nega também necessariamente a doutrina relativa ao demônio, uma vez que esses também são anjos. Isso é muito interessante. Então, essas colocações, a história, as tradições, a origem de vários ritos, tanto católicos como protestantes, e uma tabela final que é uma comparação entre o espiritismo e a Umbanda e outras religiões de origem africana. Então, ele fala a respeito dessa origem, da origem histórica, uma das explicações mais organizadas que eu vi a respeito da Umbanda, do Candomblé. Muito bom. Depois eu conheci um historiador especialista, mas até aquele momento, José Carlos Leal foi a primeira pessoa, o professor, a definir a Umbanda da maneira com que fez, com essa propriedade. Um trabalho extraordinário e não é o único livro dele que eu vou dividir com vocês, faz parte da minha biblioteca, na verdade, é uma parte importantíssima da minha biblioteca, com vários outros livros, são muitos. Eu vou pedir para alguém colocar aqui a editora, as informações na descrição do vídeo, mas é um livro que vale a pena conhecer. Então, se você não sabe o que o espiritismo é, eu acho muito interessante, é um livro fácil de ler, o que o espiritismo não é. E a partir daí, você pode então se dedicar com propriedade a entender o que é realmente o espiritismo. Olá! Que bom que você ficou até o final. Se quiser continuar assistindo a mais vídeos do canal, eu deixei essas sugestões aqui nos cards que estão aparecendo na tela.
É só clicar em algum deles e continuar assistindo. Até o próximo vídeo.